Não, eu acho o seguinte, primeiro, a direita bolsonarista tá acreditando falsamente de que o Trump tá preocupado com o Bolsonaro ou com o Supremo. Não, o Trump tá preocupado com as decisões do Alexandre de Moraes em relação às empresas americanas e em relação a cidadãos americanos. Mas não tem nada a ver com o Bolsonaro, então eu caí nessa, eu achei que era por causa dele. Imagina, tanto que quando você vê a fundamentação da aplicação da legislação naquela secretaria do Departamento do Tesouro, que incluiu o nome do Alexandre de Moraes, é em relação à decisão sobre o Rumble, principalmente, né, sobre a suspensão de contas no Rumble nos Estados Unidos, né, e em relação às decisões sobre o X. Então, o foco não é nenhuma decisão. Se amanhã o Alexandre de Moraes levanta as decisões sobre X, sobre o Rumble, vai acabar a sanção contra ele. Ele volta a ter Disney Plus. Não tem nada a ver com o processo com o Bolsonaro ou com o abuso do Supremo contra a oposição. E outro ponto, foi uma coisa que eu disse sobre a tarifa desde o início. A tarifa, ela também, mais uma vez, não tinha nada a ver com o Supremo ou com o Bolsonaro. Tanto que, nos principais produtos, ela já foi levantada, né? Em relação à aviação civil, em relação ao aço. Inclusive, a tarifa do aço está menor do que na época do governo Bolsonaro, agora, com o novo anúncio do Trump. Minério de ferro, suco de laranja, que são os principais produtos que a gente exporta para lá. Então, era uma estratégia de negociação do Trump que ele está fazendo com todos os países. E tanto que a imprensa americana tira sarro, desde o próprio Partido Republicano, integrantes tiram sarro e deram o apelido dele de taco, né? Trump always chicken out. O Trump sempre arrega, o Trump sempre volta atrás. Porque é isso, ele vai lá, impõe uma tarifa pesada, obriga o país a sentar na mesa de negociação, mas antes da tarifa entrar em vigor, ele volta atrás em boa parte dela, ou diminuindo a alíquota, ou, no caso do Brasil, voltando atrás em relação a alguns produtos. Então, é uma ilusão você achar que existe a amizade de líderes políticos ao redor do mundo, que tem um cara bonzinho que vai se preocupar com a sua condição. O cara tá preocupado com o dele, o Trump tá preocupado com os americanos, com os Estados Unidos. É só uma coincidência. Tá rolando. Não é uma coincidência. Essa coisa do Bolsonaro. Junto com outros 21 países, o Trump anunciou a tarifa junto com o Brasil. E os outros países não têm Supremo Corte, os outros países não têm Bolsonaro. E aqui, mais uma vez, a tarifa foi levantada antes de qualquer coisa acontecer com o Bolsonaro ou de qualquer coisa acontecer com o Supremo. O que o Trump fez foi uma coisa maquiavélica e inteligente do ponto de vista de quem tá pensando no interesse dos americanos, que foi, numa tarifa contra o Brasil, ele coloca uma questão de política interna que faz com que os bolsonaristas estejam preocupados em jogar a culpa no Lula e os lulistas preocupados em jogar a culpa no Bolsonaro. A partir do momento que ele coloca o componente Bolsonaro na sanção, a gente sai do foco da negociação de defender a indústria nacional, né, do imposto de importação dos Estados Unidos, para um jogar a culpa no outro aqui dentro e, enfim, somado ao que os bolsonaristas têm utilizado isso de plataforma e de palanque e crescido com isso, com o que os lulistas também têm utilizado isso para aproveitar e sair de um momento de crise que o Lula tava, porque não tem nada melhor para um presidente em crise do que o inimigo externo. Isso é 1984, né? O Orwell colocava o regime sempre em guerra contra a Eurásia ou em guerra contra a Lestásia. Por quê? Porque você precisava motivar um esforço nacional contra um inimigo externo para esconder os problemas do seu governo interno, que é exatamente o que o Lula fez. Ele tinha ele só tinha notícia ruim, economia ia mal, segurança vai mal, diplomacia ia mal, a gente apanhando internacionalmente, a gente tá presidindo os BRICS, não veio a China, não veio a Rússia, não veio a Índia, né? Ou seja, não tá servindo de nada, a gente se alinha, porque uma coisa seria se alinhar aos BRICS e ter vantagem, né? Não, então eu tô recebendo investimento da China, tô recebendo investimento da Índia, tô recebendo investimento da Rússia e tô brigando com a União Europeia e com os Estados Unidos porque tô levando vantagem aqui no lado. Mas não tô levando vantagem nenhuma, a gente não tá levando vantagem em nenhum lado. Estamos brigando com os Estados Unidos, estamos brigando com a Europa e não estamos levando nenhuma vantagem no outro eixo. O Lula tava apanhando, só tinha notícia ruim, tinha acabado de levar o cacete do IOF no Congresso Nacional, ele teve maioria tranquila para aprovar os seus projetos até agora, até a decisão do IOF. Aí a Câmara derruba, depois o Supremo reverteu. Beleza, o Supremo reverteu, mas isso não mudava o fato de que o Lula tinha perdido maioria no Congresso e não ia conseguir aprovar mais nada para melhorar sua popularidade. Aí vem essa história toda, joga no colo do Lula parte do agro, que precisa ser defendido pelo governo federal para ter as exportações para os Estados Unidos, o agro que é unanimemente de direita, boa parte bolsonarista, eles conseguem a proeza de jogar a parte dele pro Lula, que é uma coisa que aconteceu com outros líderes ao redor do mundo. Trump, em outros países, jogava uma questão de um aliado político dele e acabava elegendo e beneficiando o adversário de que ele queria beneficiar. Então, enfim, eu acho que essa história toda é uma briga de vilão contra vilão. E o Trump tá cagando pro Brasil, ele só fez uma coisa pra eles mesmos lá. Pelo amor de Deus, acho que pro Trump a gente é um monte de mexicano. E o negócio da taxação, ele dá um susto primeiro.
E aí Isso. depois ele senta pra negociar. Esse é o lance. É isso. Não tem nada a ver com o Bolsonaro, Ele fez isso com a briguinha. União Europeia, ele fez isso com a China, ele fez isso com o Sudeste Asiático, ele fez isso com todo mundo. E a lei lá, magnéticas lá, é só porque o Xandão derrubou o Rumble e... Tomou decisões contra empresas americanas e território americano. Pô,